Bom, gente, então, todas as pessoas que estão aqui presentes, sejam bem-vindas. Eu sou a Rafaele, sou diretora aqui do Grupo Dignidade, coordeno o projeto Dignidade Trans, Testando para Viver, junto com a Bárbara Bueno. E aqui para mim é uma alegria estar com vocês de novo. Esse é o 5º encontro, a gente vai ter encontros até junho do ano que vem. Esse projeto ele tem como objetivo a gente fazer reuniões mensais para discutir temas relevantes à comunidade trans e também a cada 2 meses um workshop. Já dou o spoiler aqui que em novembro do mês que vem a gente vai ter de novo a Alicia Krieger, que é uma doutoranda, que vai falar sobre hormonioterapia e essas questões relacionadas à saúde. Vai ser bem legal, então fiquem sempre ligadinhas com isso. Agradeço demais a presença de todas vocês, as meninas trans, os meninos convidados também, sejam muito bem-vindos. E para mim é uma honra estar com a Gisele, ela foi a nossa primeira palestrante do primeiro encontro, que ela falou do direito de retificação de prenome, e hoje a ideia dela, ela vai falar com vocês sobre direitos e deveres, né? O que a gente tem de direito, mas a gente também tem deveres a cumprir enquanto cidadã. A gente não pode querer exigir que o Estado respeite a gente, que todo mundo respeite, se a gente também não respeita o que é certo, né? Então, tirem todas as dúvidas com ela está aqui para bater esse papo com vocês, sejam muito bem-vindas. Vou passar para a Bárbara dar um oi, e daí a Bárbara já passa para a Gi. E Gi, obrigada mais uma vez, viu? Bom, meninas, primeiramente, boa tarde, tá? E quero agradecer a presença de todas vocês, porque sem vocês esse evento aqui não seria possível. E a gente agradece muito e queremos sempre encontrar essa sala sempre cheia com vocês aqui, porque sem vocês isso aqui não funciona. E uma outra coisa, como coordenadora do projeto Viva Melhor Sabendo, sempre que vocês precisarem de alguma coisa, nos procurem. Nós estamos aqui pronta para atender, para informar, para saber o que realmente vocês estão precisando e no que a gente pode ajudar vocês. Tá bom? Muito obrigada a todas, sejam muito bem-vindas. Agora eu vou passar para a doutora, para a gente começar a nossa roda de conversa. Obrigada. Pessoal, boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Obrigada pela presença, reitero o que a Bárbara falou, que a Rafaela falou, a Rafaele, a respeito do quão importante a presença de vocês aqui, porque sem vocês não existiria nada disso que nós tanto lutamos e o Grupo Dignidade também não. Nosso trabalho é voltado para nós, para pessoas LGBTI. Meu nome é Gisele Alessandra Schmidt Silva, eu sou advogada e sou uma mulher trans. A ideia aqui é debater e trazer quais foram os direitos que a população LGBT em geral conquistou, da onde vieram essas conquistas e também quais são as nossas obrigações, porque assim, eu aprendi já no primeiro ano da faculdade que todo direito adquirido gera uma obrigação. Então de nada adianta ficar pregoando, porque eu tenho direito a isso, aquilo, e esquecer das obrigações também, né? Então, por que os direitos da população LGBTI não vieram do poder legislativo? E aqui eu tenho que fazer um parênteses para explicar a separação de poderes, né? Num Estado democrático de direito, numa democracia, que é o que nós vivemos no Brasil, ainda, por mais que ela seja atacada pelo governo Bolsonaro, mas nós ainda vivemos uma democracia. Então, num Estado democrático de direito, há a separação de poderes. Cada poder é independente e cada poder tem seu papel específico, né? Então, o primeiro poder seria o poder executivo, que atualmente, infelizmente, é comandado pelo demônio do Bolsonaro. Tem o poder judiciário, que são os juízes, os desembargadores, os ministros das cortes superiores, e o poder legislativo. O poder legislativo é que tem a obrigação de representar o povo e de fazer leis. E por que o poder legislativo do Brasil, que representa o povo, que supostamente teria que fazer leis a nosso favor, não faz essas leis? Essa é a primeira questão. Não faz por quê? Porque a maioria das pessoas que estão lá, que foram eleitas pelo voto direto, são pessoas conservadoras. São homens, são brancos, são cis, e são pessoas que não têm interesse nenhum em tutelar minorias. Inclusive, são pessoas que são eleitas, por igrejas fundamentalistas, igrejas evangélicas, e como todo mundo sabe, as igrejas evangélicas elas são totalmente contra as pessoas LGBTI em geral. Então são essas pessoas que estão lá no Congresso Nacional.
E essas pessoas, infelizmente, elas não regem o Brasil pela Constituição, que é o que deveria ser. Elas regem pela Bíblia, né? Então, por isso que não aprova nenhum direito, não é sequer colocado em pauta no Poder Legislativo qualquer discussão acerca dos nossos direitos. Aí o Judiciário é que tem que intervir. Intervém como? Através de provocação de algum órgão, né? Ou seja, de nós, advogados privados, ou de advogados públicos. Então, quais são os direitos que nós conquistamos em décadas de pleito, né? Que vieram lá do Supremo Tribunal Federal. O primeiro direito é a criminalização da lesbo-homotransfobia, que agora no Brasil, você discriminar ou você agredir uma pessoa da sigla LGBTI é crime. Então, esse é um direito fundamental. O outro direito que veio foi o direito ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, também no Supremo Tribunal Federal. Também tinha uma portaria que foi derrubada pelo Supremo, que era extremamente discriminatória, porque essa portaria vedava que as pessoas, os homens que fizessem sexo com homens, doassem sangue. Então era como dizer, olha, teu sangue é sujo, não presta porque você é homem, porque você é gay e porque você faz sexo com outros homens. Então isso é altamente discriminatório e o Supremo Tribunal Federal teve que intervir nessa portaria do Ministério da Saúde para derrubar ela. Por fim, nós temos o grande direito, que eu considero que assim, um dos mais importantes, principalmente para a população trans, que é a possibilidade de mudar o nome e o nome no cartório, né? Chama-se ADI 4275, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, e ela foi proposta em 2009, lá no Supremo Tribunal Federal, e só foi julgada procedente em 1º de março de 2018, então é uma decisão recente ainda. Qual que é a importância dessa decisão? Que ela foi histórica e ela foi de vanguarda. Primeiramente, ela foi histórica porque quem defendeu essa ação lá no Supremo fui eu. Então, foi a primeira vez que uma mulher trans, advogada, sobe na tribuna de uma Suprema Corte para defender uma ação. E ganhar a ação, né? Porque nós ganhamos a ação. E ela foi de vanguarda por quê? Porque ela possibilitou que simplesmente a pessoa que se identifica como trans, sem fazer qualquer cirurgia, sem fazer qualquer modificação corporal, se dirija a um cartório e fale assim, olha, eu sou uma pessoa trans, eu quero mudar o meu nome e o meu gênero na certidão de nascimento. E essa pessoa sai de lá com uma nova certidão de nascimento. Então essa pessoa nasce novamente, né? E assim, a vanguarda, quando eu falo de vanguarda, que está além de tudo, é porque assim, você não precisa fazer modificação corporal. Por exemplo, o rapaz ali que está filmando, né? Esqueci teu nome? O Pietro, do jeito que ele tá, assim, com barba, sem ter feito qualquer modificação, se amanhã ele fala assim, não me reconheço como Pietro, me reconheço como Pedrita. Ele vai no cartório e fala assim, olha, eu sou Pedrita, sou uma pessoa trans e eu quero mudar o meu nome e meu sexo. E qual que é o fundamento disso, gente? O fundamento é que uma pessoa trans sofre imenso constrangimento se não tem o nome e o sexo mudado, entendeu? Então você vai num posto de saúde, você vai numa entrevista de emprego, você vai de repente ser abordado pela polícia ou abordado pela polícia e tua aparência não condiz com o que está no teu documento. E isso gera o quê? Gera constrangimento. E quando gera constrangimento, a dignidade é ofendida, né? A dignidade da pessoa humana. E a dignidade da pessoa humana é um princípio constitucional. O artigo 1º, inciso 3º da Constituição, ele traz como princípio constitucional da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana. Então é muito importante preservar a dignidade. E uma coisa que eu costumo também falar é que se eu, Gisele, tenho a minha dignidade violada, não é a minha dignidade que foi violada, é a dignidade de toda a população. Porque, como eu falei, é uma garantia e um direito fundamental constitucional. Então, a ação que foi proposta em 2009, ela justamente teve esse fundamento, resguardar a dignidade das pessoas transgêneras. Mas, para isso, precisava trazer, lá para convencer os ministros, um artigo de lei, porque como é uma ação direta de inconstitucionalidade, você tem que pegar uma lei e atacar a constitucionalidade daquela lei. Então, quem propôs a ação foi a Procuradoria-Geral da República. Na época, a procuradora era uma mulher, a Débora Duprá, e ela foi fantástica na argumentação dela quando ela falou assim: eu quero que os ministros entendam e tragam à luz a Constituição
o artigo 59 da Lei de Registros Públicos. O que fala o artigo 59 da Lei de Registros Públicos? Ele fala assim que o prenome é imutável, salvo apelidos públicos notórios. Então a grande sacada da Débora foi trazer o apelido público notório como nosso nome social, né? Por exemplo, eu fui registrada como Marcos, mas a sociedade inteira, todo mundo me conhece como Gisele. Então esse seria o meu apelido. Então, com base nisso, ela trouxe esse artigo para ser interpretado à luz da Constituição. Ainda assim, gente, o objeto da ADI, e aí que eu falo como ela foi importante, como ela foi fantástica, era de que as pessoas trans pudessem mudar o nome apenas sem fazer cirurgia ou sem precisar de laudo médico e psiquiátrico. Porque como que era antes da ADI? Sempre tinha um processo judicial onde que a pessoa trans entrava no judiciário e era obrigada a provar para o juiz que era uma pessoa trans. E provava para o juiz como? Através de laudos médicos, né, que fez alguma cirurgia, através de fotos que ela vivia como fulana ou como fulano na sociedade, e também laudos psiquiátricos e psicológicos atestando que nós éramos doentes, porque nós éramos patologizadas. Então precisava de um psiquiatra falar para o juiz, né, ter um laudo de um psiquiatra falando assim, essa pessoa tem um transtorno de identidade de gênero, portanto ela é doente e precisa mudar o nome. Então nós éramos patologizadas, isso era antes da ADI. O que a Débora Duprat, quando ela propôs a ação, a ideia dela era que não tivesse esses laudos e não tivesse necessidade de fazer cirurgia. E isso, como eu falei, em 2009. Quando eu defendi a ação em 2017, e aí que foi, assim, uma grande conquista, que eu muito me orgulho de ter defendido isso, eu falei lá no Supremo Tribunal Federal que não deveria ter sequer um processo judicial. E bastava a pessoa manifestar a vontade perante o órgão notarial. O órgão notarial é o cartório. E aí passou mais um tempo, eu fiz a sustentação em 2017, junho de 2017, e no dia 1º de março de 2018, os ministros do Supremo Tribunal Federal acataram a minha defesa e falaram assim, a partir de agora, no Brasil, a pessoa trans se dirige a um cartório e lá muda o seu nome. Então eu considero esse, assim, para a população trans, um direito fantástico e que foi um direito, assim, que realmente colocou o Brasil à frente de muitos países, porque no Japão, né, que é um país de primeiro mundo, não tem nem a possibilidade de as pessoas do mesmo sexo casarem. Nos Estados Unidos, eu fiz uma pesquisa, também não tem legislação que tutele as pessoas trans no sentido de mudar de nome. Polônia e Hungria estão sofrendo, inclusive, a União Europeia está, inclusive, oferecendo sanções, colocando sanções à Polônia e à Hungria, porque tem uma perseguição imensa contra a LGBTI lá, né? Tanto por parte do Estado, que é o governo, como por parte da população, e principalmente por parte da televisão. Aqui no Brasil, contudo, nós temos a Rede Globo, que é uma super emissora, e que ela sempre apoia, né? Sempre tem um personagem trans, um personagem gay. Ela, de alguma maneira, está a nosso favor. Nesses países que eu citei, Polônia e Hungria, a própria televisão, né, que seria, que é digamos assim, um outro poder, porque a imprensa e a televisão ela tem um poder também de dominar as massas, né, de formar opiniões. Então lá a própria imprensa, a própria televisão ataca os LGBTI. Então tem as pessoas LGBTI da Polônia e da Hungria, elas estão tentando fugir desse país, né? Do país deles, quer dizer, não do Brasil. Porque está muito difícil a existência deles lá. Então, falando sobre esses direitos, aí o que aconteceu? Quando decidi, finalmente as pessoas trans agora podem ir no cartório e mudar o nome. Qual que foi o problema? Como que se daria isso, né? Como que os cartórios fariam isso? Então, eu precisava definir, através de uma portaria do CNJ, que é a portaria 73, quais documentações eram necessárias levar no cartório. E assim, finalmente eles decidiram, né? Então tem que levar uma série de certidões e nós estamos, eu faço parte de vários movimentos lá da OAB, tudo para dar uma derrubada nessa portaria 73 no CNJ. Por quê? Porque ela é burocrática, você tem que, né, e a Bárbara sabe que trabalha com isso, você tem que, a Branca também, você tem que apresentar inúmeras certidões no cartório, certidões essas que não são baratas, que muitas pessoas trans não têm condições de pagar, podem sim pagar taxa no cartório. Então, mais uma vez, o Estado, né,
apesar de nós termos esse direito, mais uma vez o Estado criando óbice, criando obstáculo para a gente realmente efetivar esse direito, né? Então não teria que apresentar nenhuma certidão, na verdade. Mas o Estado interviu nesse sentido. E como eu falei, nós estamos nessa luta para derrubar essa portaria aí, para que não precise de certidão nenhuma, para que realmente seja válida lá a decisão do Supremo de você apenas manifestar a vontade perante o cartório. Então é uma batalha que nós estamos agora tentando derrubar essa portaria. E assim, gente, quais são os reflexos disso, como eu falei, se tratando de direito e de obrigação? Então nós temos esse grande direito, né? Aí eles perguntam qual que é a obrigação do homem brasileiro quando completa 18 anos. E aqui cabe mais às mulheres que se identificam com o gênero masculino e que fazem a transição para o gênero masculino, né? Então, se eu sou mulher, mas a minha identidade de gênero é masculina, eu vou mudar o meu nome, certo? E meu gênero. Quando eu falo gênero, gente, é o sexo, né? É que o termo correto é sexo, o termo correto é gênero e não sexo, porque o sexo é biológico. E o gênero é subjetivo, aquilo que a gente se identifica. Então eu nasci Maria, mas me entendo como João. Vou lá e retifico o meu nome. Perfeito. Qual que é a obrigação do homem quando completa 18 anos? Fazer o alistamento militar. Então essa é uma obrigação que eles têm que fazer. Outra questão importante de ser observada no caso dos homens trans. Se são filhas, por exemplo, de militar, eles têm direito, filhas ou esposas de militar, têm direito a receber uma aposentadoria para a vida toda. Se porventura uma filha do militar, por exemplo, se identificar como um homem e retificar o seu sobrenome, a lei é clara, são filhas de militar, né? Então elas perdem esse direito depois que mudam. Então é uma obrigação também. Então, tudo tem um reflexo, né? Um direito conquistado, mas que obviamente gerou uma obrigação e que muitas vezes essa obrigação não é tão legal, né? Eu já acompanhei casos de pessoas que eram filhas de militares e recebiam a aposentadoria do pai e que se identificavam como trans, como homens trans, mudaram e perderam a aposentadoria. E não teve o que fazer, né? Basicamente, eu acho que mais são os homens trans que sofrem mesmo com essas obrigações, porque nós, mulheres trans, depois que retificamos, nós temos vários direitos, né? A incidência da Lei Maria da Penha, por exemplo, uma série de coisas. Continuando, gente, o que é um direito assim, relacionado a quando você muda o gênero no cartório, e que porventura você teve filhos, né? Que tem muitas mulheres trans que antes eram casadas e tiveram filhos com mulheres, né? Entra a questão de como que fica a certidão de nascimento dos filhos, né? Porque envolve terceiros, entendeu? O filho ali tinha o nome de um pai, e de repente esse pai se entende como uma mulher trans e acaba não tendo mais um pai, tem uma mãe. Então aí vai gerar um constrangimento para o filho. Então você se entende como essa questão de direitos e obrigações, ela é bem interessante de se pensar. Bom, gente, a ideia é que vocês façam perguntas. Eu sei que tem muitas dúvidas em relação à questão de ir ao cartório, a questão de certidões e tudo. Tem a menina ali que já levantou a mão, se você quiser perguntar alguma coisa. Igual no caso, quando é duas mulheres bi, né? Como que faz para, né, adotar um filho ou registrar o filho no nome das pessoas? São duas mulheres trans que são lésbicas, essa é a sua pergunta, ou duas mulheres cis? Duas mulheres que é trans. Duas mulheres trans. Se elas certificaram o prenome, elas são mulheres perante a lei, né? Então elas podem casar normalmente e podem adotar filhos. Sem problemas nenhum, basta que elas entrem numa fila de adoção.
como qualquer casal. Dúvida, e quando é 2 homens? A mesma coisa, eles podem casar e podem adotar filhos também, sem problema nenhum. Mas quando a criança crescer, qual que vai ser a... Não, as decisões é que colocam o nome das duas mães ou dos dois pais na certidão de nascimento. É nesse sentido que os juízes decidem, é isso que é permitido pela lei. E o que as mulheres fazem, né? As mulheres lésbicas ou as mulheres trans. No caso das mulheres lésbicas, quando elas querem ter filhos, muitas vezes elas não entram numa fila de adoção, entendeu? Elas pegam e fazem uma que a gente chama de inseminação caseira. mas e quando é 2 homens? Quando é 2 homens, eles têm que alugar uma barriga de aluguel. Né? Eles têm que comprar um óvulo de uma mulher, achar alguém, geralmente na Índia tem as mulheres que se propõem a fazer isso mediante um bom pagamento. Então eles compram os óvulos de quem eles querem, porque eles precisam do óvulo e do esperma, né? De esperma para fecundar o óvulo e para implantar no útero. Então os homens, nesse caso, eles têm que achar um útero para implantar o óvulo, né? Alguns... caso, se a mulher não aceitar? Qual mulher? A mulher que for... A gente está falando de 2 homens e 2 mulheres. Aí qual mulher que você disse? Não, tô falando de 2 homens, no caso. For casado. Ah, sim, eles quiserem ter filho biológico. Então, como eu falei, eles têm que procurar uma mulher que se submeta a alugar o útero para eles, né? Então, se uma não quer, eles podem perguntar para outra. Ou eles podem ir para a Índia e pagar um bom preço lá para as indianas servirem de barriga de aluguel. Obrigada. Entendeu? Mas isso é tudo previsto em lei e não tem problema nenhum. É direito da população LGBTI também. Boa tarde. Boa tarde. Eu já consegui mudar o prenome, já consegui toda alteração, já estou no gênero feminino no registro de nascimento também. Eu digo assim, mas na verdade eu percebi uma coisa, que para a gente conseguir, né, viver na sociedade, para conseguir trabalho, não alterou em nada, sabe? Não melhorou em nada. Isso é uma coisa, é isso que eu queria saber. Eu vi, pelo que eu vi, a sociedade não está preparada, digo assim, para viver com pessoas trans. Quando a gente vai procurar emprego, eles dizem assim, a senhora, mas eles tentam a senhora, digo assim, achando que é um senhor muitas vezes. Como é que é teu nome? Melina. Melina. Essa pergunta é bem legal e bem pertinente, viu, Melina? O que acontece é que realmente a sociedade brasileira e a sociedade em geral não está preparada para aceitar pessoas trans. E aí o que a gente tem que fazer? E o que nós fazemos, e a importância do Grupo Dignidade, né? É mudar a cabeça da sociedade. Entendeu? É mudar através de cursos de capacitação, através de comercial. E você veja bem, gente, hoje não aceitar a diversidade é muito sério. As empresas que são patrocinadas, por exemplo, agora recentemente, o menino lá do vôlei, que ele fez um comentário homofóbico, as empresas que patrocinavam o time falaram assim, não aceita isso. Tanto é que ele foi demitido por conta disso. E assim, o que acontece? Além da sociedade não estar preparada com relação ao emprego, primeiro que no Brasil a taxa de desemprego é altíssima, né? Mas o que precisa acontecer também é que as pessoas se capacitem para o mercado de trabalho, né? Então a pessoa tem que sempre procurar estudar, procurar fazer um curso, para facilitar, né? E aí assim, algumas pessoas perguntam para mim, porque além de ser advogada, eu sou assessora na Câmara Municipal, né? Eu assessoro os vereadores. Então as pessoas falam assim para mim, me arruma um emprego. Aí eu falo assim, mas qual que é a tua capacitação? O que você sabe fazer? Nada. Aí, gente, independentemente de ser LGBTI, de ser cis, de ser hétero, como é que você quer trabalhar se você nunca estudou, nunca fez um curso para mexer no computador? Então, Melina? Melina. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é nesse sentido. Realmente você tem razão, a sociedade brasileira não está preparada. Por outro lado, já está mudando isso, porque tem muitas empresas que têm políticas de inclusão. E aqui no Paraná nós temos o Grupo Boticário, por exemplo. Sabe, tem em São Paulo, tem o Transempregos, né? Que eles têm parceria com várias empresas para que contratem pessoas trans ou pessoas LGBT em geral. Então, as mudanças sociais, elas são devagar, são difíceis de acontecer, mas assim, gente, por incrível que pareça, se a gente for pensar, no Brasil tem legislação que tutela as pessoas LGBT, e nós temos muita legislação. Como eu falei, que deixou vários países do primeiro mundo
para trás em legislação. Por que no Brasil é tão difícil fazer cumprir? Realmente pelo atraso da sociedade, realmente porque é uma sociedade dominada por evangélicos fundamentalistas, como eu falei, entendeu? Que regem o país e eles comandam o país, como eu digo, porque eles são maioria no Congresso, eles são maioria no Legislativo. Então eles têm esse discurso de realmente não incluir. Então isso atrasa muito o Brasil. E mudar uma sociedade é difícil. Eu acho que é essa que... Acho que eu respondi a tua pergunta, não sei se comenta alguma dúvida. Pois não. Gisele. Oi. Queria muito te agradecer, assim, porque, nossa, a Gisele realmente tem um reconhecimento internacional muito grande, babadeirérrima, babadeirona, e é uma honra, assim, é muito motivador estar aqui perto de você. E o que eu queria trazer é muito essa questão da criminalização da LGBTfobia, né? Porque não foi feita uma lei específica, mas o que se organizou é a LGBTfobia dentro da lei de discriminação racial. E a lei de discriminação racial contempla empregabilidade, você não contrata porque é negro, você não vende na loja, você discrimina na loja porque é negro, e toda essa palhaçada. E daí, muito dentro disso que a gente estava conversando sobre a Melina, já vou contar um babado que é meu, assim, que eu estudo psicologia, né? E daí eu fui fazer uma prova do Tribunal de Justiça do Paraná para ser estagiária de psicologia. 200 inscritos, a travesti ficou em quê? Em primeiro lugar na prova. Primeiro lugar na prova. Mas assim, era só uma prova, a gente colocava o nome lá, só uma provinha. E daí teve a entrevista. E na entrevista, a gente faz o quê? O cara crachá, né? Mas a travesti tinha o quê? 5 páginas de currículo. 5. Não eram 4, não eram 6, eram 5. E eu não saí nem entre as 10 colocadas. Porque você foi discriminada, né? Essa que é a verdade. Como é que é teu nome? Desculpa. Helena. Então, Helena, o que aconteceu com a criminalização da homofobia, né? Novamente, o Supremo Tribunal Federal teve que, através de uma petição chamada Mandado de Injunção, que o mandado de injunção ele cabe justamente quando o legislativo é omisso, né? No caso, o que estava acontecendo? As pessoas LGBT estavam sendo espancadas, ainda são, né? Espancadas, apedradas, apauladas, assassinadas, excluídas da sociedade, excluídas do mercado de trabalho, e simplesmente não se falava nisso no Legislativo. Aí o STF, novamente, que é o Poder Judiciário, através do mandado de injunção, por provocação de advogados, teve que falar assim, não, vamos ter que resolver isso, tem que dar um jeito de criminalizar a lesbo-homotransfobia no Brasil. Mas só tinha que ter, como eu falei, sempre tem, quando você provoca o Poder Judiciário, você sempre tem que trazer uma lei, alguma coisa que já tenha, porque já que não tem lei, você tem que buscar alguma lei. Você tem que burlar o sistema, né, de alguma maneira, para convencer o Judiciário de que aquela causa é importante e é válida. Então, o mandado de injunção, quando eles pegaram a lei de racismo, a gente não pode entender a lei de racismo, nesse caso, no recorte de raça, mas sim no recorte de sociedade, de pessoas sociais, entende? É nesse sentido, tem que separar um pouco a questão da raça em si, mas entender como no recorte social, de pessoas da sociedade. E assim, são jogadas jurídicas que podem ser um pouco difíceis de compreender, mas é que a gente tenta usar isso para convencer os juízes, os julgadores, né? Então foi nesse sentido. E óbvio que você foi discriminada. E assim, qual que é a questão, gente, para fazer valer, fazer com que o judiciário puna a pessoa que te discriminou, né? A questão de prova, né? Como é que vai provar que realmente você foi discriminada por pessoa trans? Então, nós advogados sempre temos esse problema, porque a gente precisa de prova, e não pode ser prova simples, tem que ser prova boa, prova substancial, entende? Para provar a discriminação. Eu também, mesmo depois, como você falou, de eu ter ido no Supremo, de eu ter ido para os Estados Unidos para palestrar em Harvard, de ter todo esse reconhecimento que eu tive, eu enviei mais de 70 currículos. Mais de 70 currículos para grandes escritórios, para juízes que eu conhecia, para membros do Ministério Público que eu conhecia, para políticos que eu conhecia. Desses 70 currículos, nenhum me chamou sequer para uma entrevista. Então, o que foi? Será que eu não tenho capacidade para trabalhar? Entendeu? Discriminação. Agora, como é que eu vou provar? Se eu quero processar
o juiz da primeira vara criminal, ao qual eu enviei o currículo, ele não me chamou para entrevista. Como é que eu vou processar ele com base em discriminação? Como é que eu vou provar isso? Entende? Fica complicado. E... Oi. O fato em si... Não. Eu sei que foi um ato ilícito cometido, eu sei que foi uma discriminação, você que foi vítima da discriminação, sabe não disso. Vale, mas não vale. Na justiça não vale. Não vale. Okay. Infelizmente não. Você tem que ter uma prova. Sim. Entendeu? Uma prova Concreta. Documental. Entendi. Sim, muito. Na realidade não é só o Brasil, é o mundo inteiro, né? E como eu falei, aqui ainda no Brasil nós temos leis que protegem. E por que nós temos tanta lei, né? Porque justamente precisa de lei, porque é um país mais desenvolvido, e tem alguns países que são mais desenvolvidos, Alemanha, Suíça, Suécia, que aceitam muito bem, são países que a sociedade é tão evoluída que não tem discriminação, que não tem violência, então não precisa de lei, sabe? Eu mesma tenho uma amiga que mora na Itália, que foi lá para se prostituir, não deu certo, porque a prostituição também não é para quem quer. Tem que ter o dom e todo o resto. E hoje em dia é uma das babysitters lá mais recomendada por toda a Itália, no caso, entendeu? Exatamente. Agora... Porque ela é por hora, né? Sempre que vão contratar, o nome dela está sempre sendo procurado, né? Para cuidar dos filhos. Exatamente, porque a sociedade italiana está avançada, a sociedade italiana talvez não seja regida por fundamentalistas, e está avançada ao ponto de entender que nós somos, acima de tudo, pessoas. Né? E por que não vamos dar oportunidade para as pessoas trabalharem, para as pessoas casarem, para as pessoas poderem andar na rua tranquilamente sem serem apedrejadas? Por que não vamos dar oportunidade? Aí é a sociedade, né? O que você vai falar? Eu acho que você tem que pegar o microfone para falar. E daí também tem essa questão de como que a gente pensa a sigla, né? Porque, assim, aqui em Curitiba, a gente tem primeira instância, a gente tem segunda instância, no STF nenhum se assumiu. Mas a gente tem homens gays que assumem lugares de poderes, assim, radicais, né? Então, como é que a gente pensa a distribuição da fila do pão, né? Entre a sigla. Como é que a gente pensa isso? Aí a importância também das pessoas saírem do armário, né? Sabe, se assumirem. Porque eu conheço gente, o que eu conheço de promotor, de juiz, e eu desconfio de vários ministros lá do Supremo, que são gays, mas esse povo não se assume por quê? Porque, gente, se assumir e sair do armário, você sempre paga um preço, né? E muitas vezes o preço é alto a pagar, entendeu? E aí eu posso até citar o meu exemplo, eu paguei um preço super alto, que eu fiquei assim sem ter casa para morar, sem ter nada, quando eu me assumi trans. Tive que fazer programa, e aí eu falo, eu não fugi da regra da maioria das pessoas trans. Porque eu era uma pessoa que eu venho de uma família de classe média alta, eu era totalmente mantida pela família, minha família me mantinha com apartamento, com carro, me pagou uma boa faculdade de Direito, mas eles queriam que o Marcos fosse advogado da família. A partir do momento que eu falei assim, não, mas eu não posso mais continuar usando essa máscara, representando esse papel de Marcos, isso está me fazendo mal, eu vou morrer. Quando eu assumi que eu sou uma pessoa trans, o que minha família falou pra mim? E assim, bem coincidentemente, minha mãe tinha morrido, então eu tava com a dor de ter perdido a minha mãe, com o trauma de ter cuidado dela, porque ela teve câncer, eu cuidei dela durante 2 anos, eu tava traumatizada, com luto. 2 meses depois da morte da minha mãe, minha família me manda por e-mail a seguinte frase: o Marcos, essa bicha fracassada, pra gente morreu. E essa coisa que você se transformou, essa Gisele, não faz parte da família. A partir de agora você está por conta própria, saia do nosso apartamento. Eu não tinha trabalho, eles entraram com uma ação de reintegração de posse, que foi um oficial de justiça, e me despejou, sabe? Então eu fiquei sem nada. O que eu tinha era meu curso de Direito. Aí eu fiz programa, e eu não tenho vergonha nenhuma em falar isso, até o meu orgulho, porque eu jamais omito o meu passado, porque o passado é o que molda o que a gente é, entendeu? Por mais que você leve cicatrizes pro resto da vida, e realmente eu tenho as minhas cicatrizes, mas é o passado que me moldou. O que eu sou hoje é graças ao meu passado, ao que eu vivi. Então eu fiz programa, eu tinha o curso de Direito, mas eu estava desatualizada. O exame de ordem é um exame dificílimo de passar, que ele é feito para reprovar e não para aprovar. Então o que eu fiz? Eu não tinha como pagar aula presencial,
porque era R$ 1.200, eu me matriculei num cursinho online. Eu tive a disciplina de estudar de segunda a segunda o dia inteiro. E quando ligava um cliente eu parava, fazia o programa para poder pagar meu aluguel, para poder pagar minha alimentação. E foi assim que eu passei no exame de ordem. Então, essa é a minha história, quer dizer, não foge tanto da maioria das pessoas trans, né? E aí, como eu falei, a questão de sair do armário, o preço que se paga. Às vezes as pessoas preferem morrer na hipocrisia, na enganação, do que sair do armário de medo de pagar o preço. É triste, Gi, porque parece que a transexualidade ela anula todas as outras qualidades, porque em todas as situações, tanto na da Helena quanto na sua, é mostrado que o único critério de avaliação, tanto no seu caso da sua família, quanto no do trabalho para a Heleninha, é que foi só isso, nos cursos, a pessoa que você é, seja lá como filha, enfim, como fosse, parece que não vale de nada quando o assunto é transexualidade, né? Como é que é o teu nome? O meu é Brenda Montillo. A Brenda, está diferente, não eu conheci, de máscara ainda. Mas, Brenda, muito bem colocado o que você falou, realmente a ideia é nos invisibilizar. Tudo a gente tem que provar em dobro, uma coisa que ela falou assim, ó, de todo o currículo que a Helena passou, se fosse uma mulher cisgênero, teria passado com louvor, isso seria motivos de aplausos, porque uma mulher conseguiu, num concurso de tantas pessoas, com um nível de dificuldade grande, ter conseguido passar assim. Isso é muito triste, porque eu sou uma mulher transgênero e você é uma mulher cis. Nós estudamos na mesma pré-escola, nós temos o mesmo curso de formação, mandamos currículo para a mesma empresa, qual de nós vai ser escolhida? Isso é muito triste. Obviamente que a mulher cis e a cis, e é todo um padrão, né? Tem que ser uma mulher cis ou um homem cis, tem que ser jovem, tem que ser bonito. Eu falo isso da advocacia porque é assim. Entendeu? E quando você faz entrevista para qualquer tipo de emprego, eles perguntam como você é, como se você é bom de trabalhar em equipe, se você entende da área que você está mandando o seu currículo e tal, mas quando você vai para o tete a tete, para o cara a cara, como a Helena falou, é aquela coisa, você não se encaixa no perfil. Mas como se eu respondi todas aquelas coisas que você me perguntou antes? Isso é horrível. Exatamente. E aí, como é que tu vai provar para um judiciário para você poder processar? Olha, eu olhei lá, mandei meu currículo e ele disse que não ia me contratar porque eu sou trans. Não vale. Faz sentido. Exatamente. Era isso que eu queria saber. Então, a grande dificuldade, e eu sei que o Grupo Dignidade ele tem um projeto fantástico, que é o nome do projeto, se não me engano, é Cumpra-se. Que é realmente fazer cumprir o que o STF decidiu, né? Porque a lei está aí, as decisões estão aí. Mas vamos cumprir, vamos efetivar. Porque, assim, eu não vou muito longe do que ela está dizendo, não, né? Antes de prostituição, etc e tal, eu trabalhei numa lavanderia passando roupa, né? Tenho experiência com roupas de noite, de gala, terno, principalmente, né? Que os que mais procuram. Eu tava com a Bárbara, havia ido numa lavanderia, você lembra, né, Bárbara? E lá eu perguntei pra funcionária se não estavam precisando de passadeira. Já tô cansada, né? Eu dizendo que estava cansada de tudo, E fui. Aí ela falou assim, aqui nessa loja não estamos precisando não, mas se você trouxer o currículo, na outra loja nós estamos precisando. Fui lá, entreguei o currículo, nunca me chamaram para entrevista. Pois é. Entendeu? Então, assim, não foge não, é sempre isso. E como a Brenda muito bem falou ali, a gente fica... Com passar roupa de gala e terno, quanto a experiência com ferro industrial, que é bem diferente do ferro. Sim, né? Tem que ter uma qualificação, né? A eficiência ela se torna um critério de avaliação supérfluo perto da transexualidade, né? Não adianta você ser a melhor da empresa e ter pinta. Porque como muito bem você falou, Brenda, busca-se visibilizar a gente. Tem que apagar tudo, porque vocês podem observar que assassinato de pessoa trans nunca é um assassinato normal. É sempre pedrada, sempre paulada. Às vezes a pessoa já está morta, mas eles continuam espancando, continuam destruindo o rosto, porque parece que eles querem destruir não a pessoa, mas tudo aquilo que ela representa. Com fios de luz e a cara toda estourada. Mas é bem assim, porque eles querem destruir, não é aquela pessoa, eles querem destruir tudo que a pessoa representa, né? Por não aceitar.
Aí volta no mesmo assunto da empresa, porque daí qual que é a prova de que essa pessoa trans que foi agredida, que se sobreviver, né, foi agredida por motivos de transfobia? Não tem uma prova concreta, não né? tem prova concreta. Mas a gente está fazendo movimentação também junto com o Ministério Público, Defensoria Pública. Mesmo que esteja escancarado, né? E óbvio. 300 facadas tenha sido... Sim, mas exatamente. A movimentação agora é de que, se tem uma pessoa LGBTI figurando como vítima num homicídio, o delegado já tem que investigar partindo do pressuposto que foi um crime de ódio, um crime de transfobia ou LGBTI-fobia. E isso aconteceu, e nós fizemos isso no caso do serial killer aqui de Curitiba, né? Que ele estava assassinando as gays, e os gays, né? Desculpem, meninos. Eles estavam assassinando gays, então era um serial killer que assassinava gays, só que as investigações não eram no sentido de homofobia, era no sentido de roubar, de latrocínio, né? Que é quando a pessoa entra para roubar e acaba matando. Qual que é a questão disso? Na realidade, a pena de latrocínio ela é muito mais alta até do que a pena de homofobia. Mas só que pra gente é importante que aquilo fosse reconhecida como homofobia. Sabe? Porque tem uma lei, é um homossexual que está sendo morto, então tem que partir do pressuposto de que é homofobia. Essa movimentação que foi feita e realmente eles colocaram... Exatamente. É engraçado que parece a justiça ela se molda conforme as pessoas que estão no poder, né? Porque a gente acabou de falar de que a transexualidade, no caso de um emprego, é o primeiro critério de avaliação. Se você é trans, você não passa na entrevista. E nesse caso dos crimes, deveria ser a primeira coisa a ser avaliada, se é um crime de ódio, de LGBTfobia ou não. E nesse caso, infelizmente, é o último que eles é o último, mas a movimentação que foi feita, e reitero, é de que tem LGBTI figurando como vítima, tem que o delegado partir investigando já do pressuposto de que foi sim um crime de ódio, entendeu? Porque esses crimes são crimes de ódio, são crimes hediondos, os crimes que são cometidos contra a nossa população. E reiterando a questão que você falou de trabalho, quando a gente consegue um trabalho, a gente realmente tem que trabalhar por 3 e demonstrar assim, 5 vezes a capacidade para você conseguir se manter. E eu falo isso também novamente. Qualquer deslize é motivo para que eles joguem essa... Você tem que ser perfeita, você tem que ser perfeita. Aí eu chego ali na câmera, a primeira a sair, a última a sair. Se me pede uma coisa, eu faço além e entrego mesmo não sendo tua obrigação, muito antes do prazo, porque a gente tem que mostrar a competência. Até o momento, eu tenho recebido elogios, mas também não sei se esses elogios são verdadeiros, né? A gente nunca sabe porque as pessoas são realmente hipócritas, né? E voltando um pouco a essa questão de violência, né? Quais são e aí a questão do emprego? Então, a violência contra nós se manifesta de 2 formas: a violência explícita, que é aquela que você é xingada, apedrejada e assassinada, mas vejam bem, contra essa violência, se você não morre, você ainda pode ter uma chance de defesa, você pode se autodefender, você pode ir numa delegacia de polícia fazer um BO. E a violência velada, que é aquela que você fala assim, por que eu não fui chamada para uma vaga de emprego? Por que eu não fui chamada se eu sou capacitada para essa vaga? Por que fulano que transa comigo toda semana nunca me convida para ir para um barzinho? Sabe, só quer ir na minha casa escondido. Isso é uma violência também. É uma violência velada. Uma violência que você não tem como provar. E que é pior, você não tem como se defender nessa violência. Como eu falei da violência explícita, do xingão que você leva na rua, você passa, é outra veco. Você não pega e revida, vai lá e dá umas porradas em quem te xingou, mas e a velada? E aquela que se fica em casa e fala assim, mas por que não eu? Como é que você se defende dessa violência? Entendeu? Porque é o que acontece, gente. E outra coisa, tipo assim, ó, tem uma guria que ela vem aqui, ela tem até cadastro aqui, ela não pôde estar na reunião, aí ela pediu pra me tirar uma dúvida com você. Tipo, tem uma loja no sítio cercado, vou até direto à localidade, no sítio cercado que eles abrem a oportunidade para pessoas trans. Entendeu? Aí, no caso, ela já tem experiência com venda e foi lá, mandou o currículo e foi chamada. Foi chamada, ficou de experiência. Com 4 dias que ela estava lá, a mulher, com ciúme do marido, botou ela pra fora.
deu as contas, resolveu não contratá-la, você entendeu? Ela percebeu que foi por causa disso também, junto com as pessoas que trabalham na loja, que perceberam, porque ela é bem bonita mesmo. Ela não quer mais estar na esquina, a opção dela é ir trabalhar, que seja do que seja. E daí ela pediu para eu perguntar para você o que ela poderia fazer. Então, entra naquela questão, né? Obviamente que ela foi alvo de transfobia. Obviamente que ela foi discriminada. E agora, como provar isso? Para você poder fazer alguma coisa. Como é que você vai chegar para um delegado e falar, ela foi discriminada, tá? Mas onde é que tá a prova? A parte pior de tudo isso é que se fosse uma mulher cisgênero, ela podia simplesmente mandar currículo para outra empresa e trabalhar em outro lugar. Mas pra gente são... a parte ruim é que para nós são casos extremamente isolados de empresas que abrem essa possibilidade. Depois eu e você vamos conversar, Branca, que provavelmente tenha sido a mesma loja para que eu também mandei currículo no sítio cercado, bem provavelmente. A gente sempre vai estar errada, porque o que vai acontecer assim? Você, ela tá se pagando de gostosa, ela deu em cima do meu marido, ela é travesti, ela fazia programa. Mas respondendo a tua pergunta, e aqui eu vou ter que falar um pouco de direito novamente, né? O que é um meio probatório? Aí os doutrinadores, as pessoas que escrevem livros sobre os meios probatórios, eles falam assim que o principal meio probatório, o mais importante, que é chamado o rei das provas, é a confissão. Então, porque ninguém vai... se você confessa uma coisa, é a principal prova que tem. A segunda é a prova documental. A terceira é a prova testemunhal. E a prova testemunhal, os doutrinadores, eles falam assim que é a prostituta das provas. Por quê? Porque a testemunha é frágil. Você pode pegar um amigo para testemunhar. E ainda assim, se teu amigo chega perante o juiz e o juiz fala assim, olha, você está perante o juízo, se você falar, se você mentir, você pode ir preso. Aí teu amigo já começa a se tremer, já fala assim, não, já se embanana. Então, por isso que pesando as provas, a testemunha é chamada prostituta das provas, porque é a prova mais frágil, né? Porque é a prova que envolve ser humano, a gente sabe que ser humano mente, se embanana, tem medo, chora, sai correndo na audiência para não depor, não comparece na audiência. Então essas as provas. Então, se você quer uma boa prova, é uma confissão, senão é uma prova documental, né? Uma prova documental é documento, é gravação, é vídeo, é áudio, entendeu? Por exemplo, essa lógica que eu tô falando, voltando para a lógica, ela deixa bem claro na vaga de emprego que a vaga é para pessoas trans, travestis, transexuais. Que até teve um gay que foi lá pra vaga e ela dispensou porque disse que a vaga era para mulheres travestis transexuais. E toda travesti transexual que chega lá é sempre a mesma coisa, entra e aí todo mundo fala sempre a mesma coisa, que é ciúme do marido. Não é a pauta, mas é o que a gente chama também de pink money. O pink money é praticado por pessoas que são do meio também. Porque assim, é muito interessante fazer a propaganda de que é uma empresa inclusiva, de que abre oportunidades e na prática não funcionar, né? Só por bonito, né? Na prática não funciona. Na verdade, sempre está tendo vaga, porque sempre contrata e menos de uma semana as travestis nunca ficam. Então esse estabelecimento ele quer ser politicamente correto, ele quer dizer que ele tem uma política de inclusão, na realidade não tem. O que tem que fazer, né, se for o caso, se for esse o caso, tem que armar um meio probatório bom para de alguma maneira fazer com que ele seja punido, né, o estabelecimento. Porque a vaga está sempre aberta, sempre está aberta. Quando eles contratam, não vai uma semana e sempre é o mesmo motivo. Pessoal, o tempo da palestra está acabando, aí eu queria só saber se tem mais perguntas, se vocês têm alguma questão, se querem que eu fale alguma coisa, pode falar. Pega o microfone. Certos tipos de empresas têm preconceito com nós, tipo LGBTI? Sim, a maioria das empresas tem. A sociedade tem preconceito contra nós.
entendeu? Mas se a gente for procurar algum tipo de serviço, tipo de administradora ou tipo qualquer coisa, eles têm preconceito do mesmo jeito? Tem. E assim, e se você Mesmo quer... a gente tendo o nosso nome do LGBTI. A gente fez o nosso nome LGBTI. Como eu falei no início, primeira coisa você tem que se capacitar. Então você tem que saber fazer uma coisa muito bem. A gente tem nosso nome LGBTI, a gente tem preconceito do mesmo jeito? Tem, infelizmente tem. Não deveria ter, mas tem. Obrigada pela... Alguma das meninas tem mais uma pergunta? Tem dúvida de alguma coisa? Então, pessoal, já que não tem dúvida, já que não tem pergunta, eu vou reiterar meus agradecimentos ao Grupo de Dignidade, a Bárbara, a Rafaele, a todas vocês que estão aqui presentes. Eu quero dizer, gente, que a nossa vida realmente não é fácil, mas que nós estamos aqui na luta e que a gente vai vencer de alguma maneira ou de outra e que vamos mudar essa sociedade. E o que eu espero que o Brasil, que daqui a 20 anos talvez eu não esteja viva, mas eu espero que as pessoas trans estejam totalmente inseridas na sociedade, porque, como muito bem se falou, o artigo 1º da Constituição ele fala: a dignidade da pessoa humana, acima de qualquer coisa nós somos pessoas, tá bom? Muito obrigada e é isso.